Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 34 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então, quando ele fala aqui dos pastores infiéis, no título você vai ver logo no versículo 2 que ele está falando, a respeito de autoridade espiritual. Então, esses pastores aqui, nós podemos colocar, como regentes, como realeza, profetas, sacerdotes. É essa referência que ele está fazendo aqui quando ele fala pastores infiéis. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores infiéis de Israel. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis da lã, degolais o cevado, mas não apresentais as ovelhas. A fraca não desfalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, está falando aqui sobre o uso indevido da autoridade que esses pastores, profetas, sacerdotes, essas autoridades espirituais tinham sobre as suas ovelhas, sobre o seu povo, E aí ele fala: assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas, olha só, por todos os montes e por todo elevado ao outeiro. E as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Então, certo como vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e tornaram-se pasto para outras feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Então, está claro aqui nesse texto que os pastores estavam mais interessados nos seus próprios, no conforto, nos seus próprios desígnios, nos seus próprios desejos e não se importavam com as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirva de pasto. E aí, cuidado do próprio Senhor com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontra a ovelha dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia da nuvem da escuridão. Trilás-ei dos povos e a congregarei dos diversos países e a introduzirei na minha terra. Apacentá-lo-eis nos montes de Israel, junto às correntes e todos os lugares habitados da terra. Apacentá-lo-eis de bons pastos e nos altos montes de Israel. Será sua pastagem, deitar-se-ão ali em boas pastagens e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desrasgada
tornarei a trazer. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-eis com justiça. Quanto a vós, outra, ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta uma boa pastagem, havendo de pisar os pés no resto do vosso pasto? Não vos basta terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Então, está falando aqui de atitudes de ingratidão. Agora não é mais dos pastores, agora ele está falando das próprias ovelhas, né? Que não eram gratas por aquilo que recebiam do bom pastor. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com chifres empelis as fracas até espalhardes fora. Então, havia, também um complô ali entre as ovelhas, e as mais gordas, eram um impedimento daquelas mais magras serem fortalecidas, chegarem até elas o alimento, a água, o suprimento necessário. Então, Deus também vai trazer julgamento entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele a apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, ele lhe servirá de pastor. Então, aqui nós estamos fazendo menção, da profecia de Apocalipse 7:27. Então, quando fala do meu servo Davi, também suscita a raiz de Davi, que é ali a própria descendência de Jesus Cristo. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe por todas elas, eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra, e seguras habitarão no deserto e dominarão os bosques. Olha que lindo, Eu fico pensando no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Ele também refrigera a minha alma e guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Promessas que estão lá no Salmo 23 e que a gente pode ver aqui em Ezequiel, um cuidado tão de perto de Deus com as suas ovelhas, Então, temos ainda no 35, o finalzinho do 34, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, assim diz o Senhor Deus. O 35 é uma profecia contra o Monte Seir, isso mesmo, E aí, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra o monte de Seir e profetiza contra ele. Olha só. Dize assim, diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, estenderei a mão contra ti, te farei desolação e espanto, Então, nós estamos falando que esta profecia aqui é comparada, os oráculos contra Edom. Monte Seir está se referindo a Edom. E Edom, você sabe que são os descendentes de Esaú. Farei desertas tuas cidades e tu serás desolado e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardastes inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor, tão certo como vivo, que eu te fiz sangrar, o sangue te persegui, visto que não aborreceste o sangue, e o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta, Então, nós podemos ver aqui que
os oráculos se dirigiam à questão do retorno de Israel ao exílio para ocupar novamente a terra, em consequência, né, da queda de Jerusalém. Então, nós estamos vendo essa profecia aqui muito forte a respeito disso, visto que diz: os dois povos e as duas terras serão meus, e eu as possuirei, ainda que o Senhor se achasse ali. Por isso, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a ira e segundo a inveja, com que o teu ódio os trajaste, sereis conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que profetizasse contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós são entregue por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim, contra a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, e eu o ouvi, né? Então aqui está claro a justiça de Deus sobre o monte de Seir por conta daquilo que foi feito a Israel. O 36, profecia os montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor, né? E assim diz o Senhor, visto que diz o inimigo contra vós outros bem feito, é também os eternos lugares altos são a vossa herança. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor, visto que vos assolaram e procuraram abocanhar-vos de todos os lados, para que fosses opressão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, outeiros, correntes, vales, lugares desertos, desolados, cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para as nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor: certamente o fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, e com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despojar-vos e saquear. Portanto, profetiza contra os filhos de Israel e diz aos montes e outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que farei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesma. Mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei os vossos ramos e darei os vossos frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens, animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar de dantes, trarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha a esperança aqui, olha a restauração que Deus nunca deixou de profetizar sobre Israel, né? Então, o capítulo 36 fala sobre essa restauração que Deus traria, essa esperança, mesmo em cativeiro. Há um tempo para esse cativeiro, mas haverá um tempo de restauração. E como ele disse aqui, serás ainda melhor do que eras. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitarem na terra, eles contaminaram os seus caminhos e as suas ações como imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante a mim. Derramarei, pois,
o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que se contaminaram. Então, mais uma vez, Deus fala aqui, né, sobre o destino deles. Apesar do título ser Restauração de Israel, Deus torna a falar o motivo de tudo que estava acontecendo. E fala no versículo 19 do 36 que eles seriam espalhados entre as nações, derramados pela terra. Isso mesmo, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Então, tudo isso aqui nós podemos ver que Deus deixou muito claro que sim, eles seriam restaurados, com certeza eles seriam restaurados, mas era o tempo, sim, de viver esse momento de reflexão, de conscientização da consequência do erro de cada um deles. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Olha a promessa aqui de novo. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Que coisa mais linda, não é? Uma profecia que Deus já tinha dado ao povo. Essa profecia foi dada em Ezequiel 11, do 19 ao 20, Deus está novamente proferindo isso aqui. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observarei. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrá-lo-eis de toda a vossa imundícia. Farei vir o trigo, multiplicarei e não lançarei mais fome sobre vós. Multiplicarei o fruto da árvore e a novidade do campo. Olha que coisa mais linda, não é? Para que jamais recebais o opróbrio e a fome das nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo, por causa da vossa iniquidade e da vossa abominação. Não é por amor de vós, fique bem entendido. Olha ele repetindo aqui, né? O que eu faço, diz o Senhor, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, e dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e as ruínas fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu sou o Senhor. Reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado, eu, Senhor, o Deus de Israel. Que coisa mais linda, não é? É de se encher o coração, essas promessas de Deus. E será que é diferente para nós? Deus espera sempre que tenhamos um coração contrito e quebrantado. E por mais que sejamos disciplinados, é o nosso Pai.
que está sempre nos convidando ao arrependimento, nos convidando a vivermos uma vida transformada por Ele, vivermos aquilo que está no coração dele. Basta tão somente entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. Queremos colocar diante de ti, sabe, o nosso olhar. Queremos olhar para ti. É em ti que encontramos a esperança, é em ti que encontramos forças para continuar, é em ti que podemos ter esperança em todos os nossos dias, independente da circunstância. Conduz os nossos passos, ó Deus. Pega-nos pela mão e nos conduz, como nosso bom pastor que és. Olhamos para ti e temos em ti a segurança que precisamos. Por isso, colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.